9h51. Faltando 2 dias para o Enem, a tensão já está tomando conta, né? Aquele frio na barriga para quem vai fazer a prova, aquela revisão ou também. Ou para quem vai levar alguém na prova. Também, né? Porque a família toda aí fica no sofrimento coletivo, né, Felipe? Mas é aquilo, né? Fazer a revisão de conteúdo. Será que vai dar tempo de melhorar, né? E, principalmente pensando na redação, né? E o Enem é mais do que uma prova, a gente sabe disso, uma maratona de resistência, estratégia e escrita, né? Exato, né, gente? Nós temos que exercer a escrita independentemente do Enem ou não, porque é com isso que a gente consegue desenvolver a nossa habilidade intelectual. A redação é uma das partes que mais pesa na nota final, né? A gente estava comentando agora há pouco que ela até é critério de desempate, dependendo do que acontece. Tem algumas universidades, inclusive, que não olham apenas a nota do Enem, mas também olham a nota da redação para poder fazer a seleção dos alunos. E até pensando, né, nas estratégias, a gente convidou o escritor Luiz Puntel, que é professor de redação e oratória, conectado aqui com a gente. Prazer, Puntel, recebê-lo aqui. Muito prazer. Felipe, você me tirou risada agora, viu? Porque tem pai que leva o filhão ou a filha, chega na hora de deixar a criança lá, diz assim, vê se passa, viu, filhinho? E aí é aquele desbronco, né? Aquela pressãozinha básica, né, Puntel? A sorte no seu caso, Sandra, que é só treineiro, né? Então ainda não tem essa pressão. Ô, Puntel, mas dá pra fazer alguma coisa assim, tão próximo da prova, pra pensar nessa aprimoração da redação? Dá para fazer, Sandra, dá para fazer, Felipe. Eu quero sugerir, gente, a solução do seu problema. É o seguinte, senhores candidatos, senhoras candidatas e também as mamães aí nervosas e ansiosas pelo sucesso do filho, eu sei como é isso, sem dúvida nenhuma. Acompanho isso há 40 anos, então eu sei que é um momento de muito estresse e também de muita expectativa, e boa expectativa. Porque se o aluno treinou e a aluna também treinaram o tempo todo durante o ano, certamente já fizeram essa redação na escola, já fizeram essa redação aí. Aliás, deixa eu parabenizar todos os professores de redação, não só aí de Campinas, mas no Brasil todo, porque é uma labuta semanal que a gente vai fazendo o ano todo. Mas eu tenho uma dica. A dica é a seguinte, gente, existe uma cartilha que se chama, estou pegando o nome aqui para não ter erro, Cartilha, anotem por favor, Cartilha Redação A1000. Cartilha Redação A1000 foi feita em 2018 por um jovem que tirou nota 1000, nota máxima no Enem, o Lucas Felpe. E o Lucas Felpe, ele vem colecionando desde lá, ele tirou nota 1000, ele passou em um monte de universidades, inclusive nos Estados Unidos, acabou fazendo o curso de graduação dele lá nos Estados Unidos, e ele vem colecionando a maioria das redações nota 1000 do Enem nessa cartilha. Então tem o espelho, né? O candidato sabe o que é o espelho, é o print da sua redação, tem a redação digitalizada e tem também depois um comentário de um professor, de uma professora, aliás, falando por que aquela redação é nota 1000. Então ele faz isso desde 2018. São mais de 200 redações que os candidatos podem dar uma olhadinha. E é um site muito legal da gente comprar. É gratuito, ele fez isso justamente pensando no social, que o Brasil é um continente, não é? Então, milhões de candidatos, de alunos pelo Brasil afora, gente, nas mais de 5.500 cidades, não tem a estrutura de ter um professor que oriente, uma professora que oriente, que indique o caminho das pedras. E esse trabalho do Lucas Felpe é digno de louvor. Então é só escrever lá Lucas Felpe ou Cartilha Redação A1000, o candidato abre o site e tem lá todos os anos. Tem 2018, redações de 2019, de 2020, 21, 22, 23, 24, que foi o ano passado. Uhum. Agora, existe algum tipo de roteiro mental, digamos assim, que o aluno também pode usar no dia para organizar as ideias, né? Evitar ali que travar
totalmente, porque por mais que tenha feito testes, né, o tema, a gente fica aí na expectativa de ser algo da atualidade mesmo, mas às vezes tem pegadinhas ali, né? Vamos falar sobre isso. Eu diria o seguinte, o Felipe e Sandra, não cai uma palavra só no Enem, nunca caiu. Então, os 3 últimos vestibulares do Enem teve a palavra desafios. A primeira palavra que aparece lá é desafios. Pode também ter entrave, pode também ter como resolver. O quê? Só para a gente ser mais objetivo. O ano passado caiu desafios para a valorização de quem? Quem precisa ser valorizado? Você precisa ser valorizado porque está desvalorizado. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então eu digo que são pernas. O tema tem pernas. Desafios, uma perna, valorização, outra perna, da herança africana, a terceira perna, e a quarta no Brasil. Então o candidato sabe que ele tem que iniciar a sua redação trazendo um repertório. Isso é obrigatório no Enem, tá? Em outras provas não é obrigatório o repertório. O que é o repertório? O repertório sociocultural. O Enem quer saber como é que esse candidato ou candidata vê o mundo à sua volta. Então, para falar da herança africana, ele pode trazer inicialmente um filme que retrata esse problema da herança africana, a desvalorização da herança. Ele pode trazer um fato histórico, no caso, a própria escravidão brasileira, como foi no ano passado, não é? E aí ele tem que trazer a discussão, isso é muito importante, de 2 aspectos. O professor de redação sempre diz isso para os seus alunos. Você tem que colocar 2 aspectos, D1 e D2, eles até conhecem essa expressão. D1 quer dizer primeiro desenvolvimento, que vai ser no 2º parágrafo, e um terceiro desenvolvimento, que vai ser no 3º parágrafo. Feito isso, o candidato tem que também solucionar o problema que estão dando a ele. Se há desafios, como foi o ano passado, para a herança africana, o que é que ele tem que solucionar? Lembrando que o Brasil, gente, é um país, eu estou fazendo esse gesto aqui, é um país continental. O Brasil é um continente. E se é um continente, quem é que pode dar uma solução nacional? Os ministérios, sem dúvida nenhuma, que assessoram a presidência da República, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, dependendo do tema, Ministério da Justiça e outros ministérios. E na solução, eu estou fazendo esse gesto aqui de 5, porque vai ter que ter na solução 5 itens. O primeiro deles é quem é que vai resolver o problema da solução. Qual é o agente, como a gente chama? O agente tem que ser, pode ser o Ministério, né? Não necessariamente tem que ser o Ministério. Mas, depois do agente, qual é a ação que vai resolver o problema? Segundo. Terceiro, o detalhamento do agente. Quando a gente fala Ministério da Saúde, ou Ministério da Educação, ou qualquer outro ministério, eu tenho que detalhar o que faz esse agente. Isso está nas tratativas, né, no edital do Enem. Depois aparece uma outra palavra muito importante, que é por meio do quê? Por meio do que o candidato vai ter, essa ação vai ser feita. É por meio de políticas públicas? É por meio de, e aí vem, né, a expertise do candidato, se ele está treinado ou não. E por fim, qual é o efeito que isso vai gerar, Sandra? Qual é o efeito que isso vai gerar, Felipe? Tem que estar claro lá, não é? Essa questão. Aí ele tira, nessa solução, 200 pontos. A prova do Enem é de 0 a 1000. Sim. Tem 5 competências, né? Tem gramática, tem a questão da coesão, da coerência, tem também a questão da solução entre as 5 competências. E aí, tirando 200 em cada competência, ele tira 1000. Agora, sabem vocês quantos 1000 nós teremos este ano? Vocês não sabem. Eu sei. Nossa, professor. Teremos... Eu tenho uma bola de cristal. Olha meus cabelos brancos. Nós teremos... Felipe, eu tirei risada de você, mas é verdade, a coisa é triste, viu? Nós teremos cerca de umas 20 notas 1000 apenas. O ano passado, só para vocês terem uma comparação com o ano passado, nós tivemos milhões de candidatos, 3 milhões de candidatos, somente 12 notas 1000 no ano passado.
12 notas 1000. E um bom número dessas 12, sabe de onde vieram? Não foi de Ribeirão Preto, não foi de Campinas, não foi de São Paulo, foi do Nordeste. Os nordestinos dão um show. Por quê? Porque lá no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, tem excelentes professores, um abraço a todos eles, e também excelentes trabalhos de redação. O aluno lá começa a estudar redação, já no fundamental, né? Você falou, Felipe, que o filho da Sandra é treineiro. Treineiro quer dizer que ele está no segundo do ensino médio, vai para o terceiro. Os meninos do Ceará estão estudando redação desde o 7ª, 8ª série, pensando já no Enem e como é a estrutura do Enem. Deixa eu aproveitar. Desafio intenso, né? Deixa eu aproveitar a bola de cristal aqui do Luiz. Qual é o tema? É exatamente isso que o Marcial perguntou aqui no nosso WhatsApp. Você tem algum palpite para o tema desse ano? Eu tenho vários palpites, e os professores também têm esses palpites. Por exemplo, uma coisa que teve muito forte foi a questão do autismo, não é? A questão do transtorno de espectro autista, que está muito evidente nas escolas, está muito evidente não só nas escolas, mas também no mundo legislações, todo, né? Da inclusão, né? Da saúde. A inclusão. E quando a gente fala de autismo, a gente também pode falar de capacitismo. Então, ou seja, o bullying, o desprezo, a desqualificação de alguém que seja, por exemplo, autista, ou que seja um deficiente visual, ou que seja um cadeirante. O capacitismo também é um tema muito interessante, Felipe. Quer mais um? A diversidade inclusiva, a aceitação, não é? A questão de gênero, que é tão importante na atualidade. Um outro tema que foi tema de vocês aí, da CBN Campinas, da CBN Ribeirão, enfim, do Brasil todo, a adultização. Sim. Depois daquela denúncia do Felca, né, sobre o que acontecia lá na Paraíba. Um tema que ninguém está esperando, canetas emagrecedoras. É também muito importante isso, porque essas canetas também estiveram na mídia. Tudo que teve na mídia, a gente pensa seriamente e foi trabalhado em sala de aula para que os meninos tenham a possibilidade, os candidatos, tenham a possibilidade de ir muito bem. E eu costumo falar o seguinte, gente, qualquer tema pode cair. Pode cair até dentaduras duplas, pode cair Brasil, país de banguelas. Aliás, o Drummond tem uma poesia chamada justamente Dentaduras Duplas. O Brasil é um país que, embora tenha uma odontologia muito avançada, nós temos sérios problemas de dentição, não é? Então, pode cair de um tudo. Tem que estar preparado, conectado, né, com o que está acontecendo para adquirir esse repertório, para ajudar a desenvolver e, por que não, acompanhar que é a CBN, né, Puntel? Porque assim ajuda também, né, nesse senso crítico. Exatamente. Agradeço por compartilhar um pouquinho da sua vivência, né, das dicas também para quem está nessa reta final. E quem sabe, pós-prova, a gente possa aí trazer essa conexão dos assuntos e falar um pouquinho mais também dos resultados, porque sempre gera, né, um burburinho, inclusive, principalmente em relação à redação e quando tem realmente essa ligação com a atualidade. Perdemos o áudio aí do Puntel, mas fica o nosso agradecimento aqui, Puntel, pela participação. Até a próxima. São 10 horas, para quem tá acompanhando no YouTube, ele tá dando tchau na câmera, tá? São 10 horas e 5 minutos.